irmãos, vamos retomar o nosso tema, dando prosseguimento à segunda parte. Se alguém não estava na primeira parte, uma rápida lembrança, nós estamos trabalhando o zelo que Deus tem por sua glória a partir do livro de Êxodo. E a escolha do livro de Êxodo é porque é o livro que nos apresenta a exibição da glória de Deus para um grande auditório. E aí, tanto o seu povo quanto as nações, inicialmente o Egito, mas a coisa ia se espalhar, como de fato se espalha. Quando nós entramos no livro de Josué, Raabe está convertida por causa do que aconteceu aqui. Daí, escolhermos o livro de Êxodo como nosso ponto de partida. Já trabalhamos a primeira parte, que envolveu o que nós entendemos ser o evento ápice do livro de Êxodo. É claro que, se você olha para o Pentateuco, o evento ápice é a chegada do povo pactual à Terra Prometida, quando você olha para o Pentateuco. Mas quando você olha para o livro de livro de Êxodo, o ápice é o momento da formalização da aliança, que nós já vimos acontecer no capítulo 19. Voltaremos àquela porção à noite, no capítulo 20, quando formos trabalhar o zelo que Deus tem por sua glória na suficiência da Escritura. E aí eu quero dar um salto para o capítulo 34. Como eu disse na primeira parte, essa porção da Escritura, na verdade o capítulo 34 pertence a um bloco maior, vamos dizer assim, que vai do capítulo 32 ao 34, onde o capítulo 34 é o ponto máximo, é o ápice da renovação da aliança. O paralelo que eu havia chamado a atenção, que existe entre o capítulo 34, diríamos 33 e 34, e o capítulo 19, é porque ambos os textos retratam essa aliança. Lá, a formalização, capítulo 19, e aqui a renovação diante da quebra. Ok? O texto que eu quero ler, diferentemente do que eu fiz no capítulo 19, aqui eu serei um pouco mais restrito. Eu quero ler o ponto máximo, vamos dizer assim, do que está acontecendo na renovação da aliança. E aí, é claro, eu vou pedir que você depois esteja lendo os capítulos 32 a 34, porque a sua percepção vai ser melhor. Eu vou tentar voltar ao que está anteriormente colocado no texto, mas se você puder prestar-me esse favor, eu ficarei grato, porque a sua apreciação certamente será mais apurada se você for ao texto bíblico você mesmo. Êxodo 34, então, a partir do verso 29 até o final do capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu
até entrar de novo para falar com o Senhor. Deus bendito, Deus santo, mais uma vez em tua presença, Senhor, imploramos a tua graça, a tua assistência, a tua glória presente, Senhor, com iluminação do Espírito e com um coração atento ao que vai ser colocado aqui, para que apreciemos a tua glória e saibamos responder a ela apropriadamente. Dessa forma, Senhor, glorifica o teu nome no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Parece-me que no Brasil em geral, esse momento de eleição, de candidato, de disputa política, é um momento que facilmente leva as pessoas às ruas. Eu confesso para os irmãos que eu não vi isso acontecer aqui em Joinville, mas em João Pessoa, quando um candidato está numa carreata, particularmente se esse candidato é candidato a uma reeleição, ou seja, o povo já conhece ele, não tem para onde. As pessoas de João Pessoa saem às ruas mesmo. Elas querem ver aquele político, porque parece, pelo menos na minha terra, que política é uma espécie assim de celebridade, sabe? Pessoa muito importante, pessoa famosa. E aí lá as pessoas na minha terra querem ver as pessoas famosas. Eu tive até essa oportunidade também quando eu estava na nossa última eleição, no caso, o primeiro turno, quando eu estava na minha fila para votar um dos nossos candidatos ao Senado na Paraíba, veio até a nossa sessão e cumprimentou um por um de nós que estávamos ali. Na minha memória, se ela não me trair, eu acho que eu só me encontrei com políticos, ou, enfim, pessoas dessa área, umas 3, talvez 4 vezes na minha vida. Eu fiquei surpreso ao ver o candidato ali, mas não sou muito de me empolgar, assim, de ir atrás de celebridade. Desde que eu conheci Jesus, irmãos, esse afã por celebridade, eu confesso que perdeu muito a sua força. Mas o fato é que na vida a gente já teve essa experiência quando criança, quando adolescente, se você tinha algum ídolo, né? E eu não estou sendo contra se você tem o desejo de conhecer alguém, eu mesmo tenho muito desejo de conhecer John Piper pessoalmente, até mesmo para agradecer pelo ministério dele, porque eu fui e sou extremamente abençoado pelo ministério de John Piper e devedor à vida, à pregação, aos ensinos daquele grande servo de Deus. Então eu gostaria de ter essa oportunidade de conhecer pessoalmente o servo do Senhor. E aí, até então, nenhum problema. Todos nós aqui, provavelmente, todos nós aqui temos esse desejo de conhecer alguém, de ver alguém, de ter esse encontro assim com alguém a quem nós consideramos ser muito importante. O nosso texto, esse texto que nós acabamos de ler, ele é o desfecho, como eu disse, de tudo que está acontecendo de maneira mais específica, desde o capítulo 32 de Êxodo. O povo quebra a aliança, Moisés demonstra a quebra da aliança na quebra das tábuas da lei, e Deus faz a proposta, como nós já sabemos, de começar tudo de novo, inclusive começar de novo a partir do próprio Moisés, mas, preocupado com a glória de Deus entre as nações, Moisés, entre aspas, convence a Deus a permanecer com aquele povo, apesar da dureza, da desobediência, por causa da reputação de Deus envolvida. Se algo agora acontece com aquele povo em meio ao deserto, e aí Deus continua com a aliança, Deus renova a aliança. E aí, nesse contexto de renovo da aliança,
Moisés expressa esse desejo de ver a glória de Deus. E aí, aparentemente, esse desejo vai nos soar um tanto, talvez esquisito, ou talvez diríamos desnecessário. Ver a Deus? Espera aí, Moisés, você já viu a Deus várias vezes. A começar pela visão da sarça ardente, aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo. As idas e vindas ao monte, a própria manifestação da glória de Deus no capítulo 19 de Êxodo, que nós trabalhamos na primeira parte. E aí, Moisés, por que, Moisés, esse desejo assim de ver a glória de Deus numa experiência que você já tem? Não é como eu, por exemplo, que nunca tive o privilégio de encontrar John Piper, que já esteve aqui no Brasil, mas não tive condições de ir na época. Não é algo desse tipo, muito pelo contrário. De forma que, irmãos, nós levantamos a pergunta, por que, Moisés, você pede para ver a Deus? E aí há duas respostas quando nós olhamos para o livro de Êxodo que podemos dar a esta pergunta. A primeira dessas respostas é que ver a glória de Deus, quando você é preparado pelo próprio Deus para isso, esse é o conceito básico que nós estamos tendo de Deus ter zelo por sua glória, em relação ao seu povo. Deus tem zelo por sua glória no meio do seu povo, quando Ele prepara o seu povo para ter acesso a essa glória, e essa glória beneficiar o seu povo. E aí, olhando para Moisés e a sua trajetória no livro de Êxodo até aqui, uma das respostas que nós podemos dar ao desejo dele de ver a glória de Deus, eu quero ver a sua glória, ele formaliza o desejo no capítulo 33, é que quando você vê a glória de Deus, preparado para vê-la, um dos efeitos disso é que você passa a desejar cada vez mais a intensidade dessa glória. A Escritura admite o fato de que a glória de Deus ela vai sendo revelada por etapas. A revelação da glória de Deus ela varia em intensidade, vamos dizer assim. E aí, fazendo paralelo com o que o colega tinha colocado anteriormente, da ideia da progressividade da revelação, onde Deus vai se adequando ao auditório do seu povo à medida que a história da salvação progride. Deus vai revelando aquilo que o seu povo pode apreender dele, e aí mais um pouco, e aí mais um pouco. Esse mais um pouco sempre baseado no que Deus já tinha revelado antes, para que fizesse sentido essa nova revelação, e aí a revelação vai progredindo. O mesmo paralelo podemos fazer com a glória de Deus. Ela vai sendo ministrada progressivamente. E aí, mais uma vez, retomando o colega, a fala sobre as questões escatológicas, que para mim são inegociáveis na Escritura, quando queremos pensar num cristianismo bíblico e relevante. Uma das razões para a progressividade da revelação da glória de Deus é porque simplesmente o corpo presente não pode suportar a revelação desta glória. É por isso que, para estarmos definitivamente na presença de Deus no céu, o meu corpo e o seu precisam ser preparados para isso.
Caso contrário, a glória de Deus vai nos prejudicar, já que esta carne, vamos dizer assim, não pode suportar a exposição que Deus intenciona fazer a nós de sua glória na eternidade. Quer a prova disso? Basta você considerar alguns encontros angelicais no Antigo Testamento. Anjos que comunicam a glória de Deus, mas que não são Deus. Embora participem da glória divina, mas somente a glória do anjo fez servos de Deus caírem por terra como mortos. Portanto, irmãos, é fato que a glória de Deus ela é revelada de forma progressiva. E o que está acontecendo com Moisés é que essa glória foi sendo revelada e cada revelação da glória de Deus aumentava o desejo no coração de Moisés por mais acesso a essa glória. E aí, só para considerar isso mesmo, primeira vez que Moisés se encontrou com a glória de Deus, foi assustador. Quando Deus aparece para Moisés na sarça e fala com ele, Moisés se aproxima, olha Moisés, o lugar em que você está é terra santa. Moisés esconde o rosto, porque não quer ver a Deus, sabe que se vê a Deus é fatal. Moisés começa assim, quando descobre que é Deus que está ali, quero ver não, vai falar que eu morra. Veja como esse Moisés agora aqui é diferente. É um Moisés ousado. Eu quero ver a tua glória. É bem verdade que o contexto de ameaça continua. O próprio Deus diz, Moisés, não dá. Do jeito que você está aí como ser humano, sem um corpo glorificado, ainda pecador, se eu revelar minha glória para você do jeito que eu gostaria de revelar, você não vai durar um segundinho. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou te dar algo da minha glória que te é possível acessar. E tu continues vivo. Portanto, irmãos, primeira razão para o desejo de Moisés, essa glória é extremamente desejável. Ter acesso a ela me leva a querer mais dela. Como diz o hino, de glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Essa é a experiência de Moisés. Moisés, ao mesmo tempo que fica satisfeito com a glória de Deus, ele quer mais dela. Que é boa demais. Ela preenche meu coração de forma como nenhuma experiência nesta vida conseguiu fazer. Deus, eu quero mais. Mas há uma outra razão pela qual Moisés deseja ver a glória de Deus. E para que nós possamos entender esta razão, precisamos voltar ao capítulo 19 de Êxodo. Por isso que eu falei na primeira parte que, em certo sentido, o que está acontecendo aqui, capítulos 33 e 34, e o que acontece lá em Êxodo 19, formam um paralelo. Porque, veja, capítulo 19, Deus está formalizando a aliança. E, mais uma vez, retomando o que o colega falou, né, Deus se ajustando a nós em nossa linguagem, em nossa cultura, em nossa experiência humana. Essa formalização da aliança se dava nos moldes antigos do relacionamento conhecido, até mesmo por nós que estudamos história geral, como suzerania e vassalagem, onde Deus é o soberano e Israel é o vassalo. Nós temos evidências arqueológicas nítidas, claríssimas, de que quando Deus está estabelecendo aliança com o seu povo formalmente, Ele está seguindo esses moldes
culturais, onde um suzerano mantinha um relacionamento pactual com os seus vassalos, e esse relacionamento pactual tinha uma formalização. E Deus está seguindo essa formalização, tanto em Êxodo quanto também no livro de Deuteronômio, que, aliás, pelo próprio nome já se diz, não é? Repetição da lei, renovação da aliança, agora com a segunda geração, porque o que nós temos aqui é a primeira geração que saiu do Êxodo, e aí Deuteronômio é para a segunda geração que já nasce no deserto, ou pelo menos assume a sua posição de relacionamento pactual como povo de Deus a partir do deserto, e aí a segunda aliança no livro de Deuteronômio, o mesmo padrão sendo encontrado no livro de Deuteronômio, esse ajuste ao tratado de suzerano e vassalo nos moldes antigos. Uma vez que isso esteja acontecendo aqui, Deus está seguindo esse padrão, fazia parte desse padrão o rei se apresentar aos seus vassalos. Se o rei não se apresenta aos seus vassalos, a aliança não vai ser formalizada. Como é que Deus se apresenta aqui, em Êxodo, indicando que, de fato, a aliança será formalizada? Como é que Deus se apresenta? Ele se apresenta exibindo sua glória. Esta é a confirmação de que a aliança vai, de fato, ter o seu desfecho formal. Isso é simplesmente fundamental para entendermos o desejo de Moisés. Quando Moisés clama a Deus e Deus renova a aliança, lembre-se, há duas pedras. As pedras ou as tábuas de pedras da lei. Essas tábuas precisam estar de volta ao cenário, porque elas são a formalização gravada da aliança. Só que a aliança só se deu com a promulgação dos 10 mandamentos, a formalização dela, embora os 10 mandamentos estejam no capítulo 20 de Êxodo. Foi simplesmente promulgando os 10 mandamentos que a aliança foi estabelecida? Não. Deus tinha que revelar a sua glória. O que é que Moisés está pedindo aqui ao desejar ver a glória de Deus? Moisés é o grande mediador. Vamos pensar da seguinte maneira: Deus revelou a sua glória a todo o povo. Aliás, o primeiro a revelar os 10 mandamentos ao povo de Deus não foi Moisés. Parece que a gente tem essa crendice evangélica, né? Moisés revelou os 10 mandamentos. Não, irmãos, Moisés não revelou os 10 mandamentos. Ele registrou os 10 mandamentos. Quem revelou os 10 mandamentos, formalmente no contexto de aliança, foi o próprio Deus. Êxodo 20, Deus fala do monte. É Deus quem dá a conhecer, como é chamado no hebraico, as 10 palavras. É Deus quem dá a conhecer. No entanto, quando Deus promulga os 10 mandamentos para todo o povo, a experiência não foi das melhores. Apesar do grande privilégio de ver a manifestação da glória de Deus, como aconteceu no monte, o povo não se apropria disso. Nós vimos, por exemplo, que a intenção da revelação daquela glória era criar temor pela Torá, criar temor pela lei de Deus. Mas basta Moisés subir ao monte, capítulo 32,
nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Já é este Moisés. E aí quebram o mandamento de não fazer nenhum tipo de representação de Deus. Não dá. Deus revelar a sua glória publicamente provou ser uma experiência desastrosa. Porque se por um lado é um grande privilégio ter acesso à glória de Deus, como aconteceu aqui com o povo no capítulo 19, esse privilégio traz o seu risco. Um risco que consiste exatamente em não responder apropriadamente à revelação desta glória, o que infelizmente foi exatamente o que o povo fez. E aí é como se Deus dissesse a Moisés: Moisés, de novo não, Moisés. De novo não, porque se eu revelar minha glória publicamente, mais uma vez, e esse povo se dispor a responder mais uma vez como fez, eu os destruirei. Mas se não há revelação da glória de Deus, não há formalização da aliança. O que fazer? Moisés, sobe ao monte. Você vai subir ao monte na condição de mediador. Ou, talvez para sermos mais diretos, você vai subir ao monte na condição de representante. A glória que eu vou estar revelando para você, Moisés, reestabelecendo a aliança, vai funcionar como a glória que eu revelaria ao povo, confirmando o restabelecimento da minha aliança com eles. Portanto, é exatamente nesse contexto de Deus revelar a sua glória, não mais ao povo, mas ao mediador. É nesse contexto que nós queremos pensar agora essa ideia de Deus zelar por sua glória. E aí, quando nós juntamos essas duas ideias, Deus zelar por sua glória e Deus revelar sua glória na pessoa do mediador, quando nós juntamos essas duas ideias, podemos ter a seguinte proposição: Deus zela por sua glória, dando ao seu povo um acesso transformador a esta glória, através da glória do mediador. Deus zela por sua glória, dando ao seu povo um acesso transformador a esta glória, através da glória do mediador. A partir dessa ideia, então, eu quero mais uma vez pensar com os irmãos 3 posturas que o texto nos apresenta, que envolvem exatamente essa preservação de Deus com respeito à sua glória, o zelo que Deus tem por sua glória, a partir da glória mediada, a partir da glória que chega através do mediador. A primeira dessas posturas que o texto nos apresenta e que devemos considerar é que a prova de que estamos tendo acesso à glória de Deus através do mediador
é que esta glória mediada continua criando temor. Preste atenção, o que Deus fez no capítulo 19 não está anulado. A glória de Deus ela é revelada para fins de criar temor. Só que se a glória for revelada na mesma intensidade novamente, ela vai causar destruição, e não é isso que Deus quer. O que Deus faz? Mediador. A glória agora vai ser mediada, mas continua sendo a glória de Deus. E se continua sendo a glória de Deus, a resposta que está lá no capítulo 19, que Deus esperava do povo, continua sendo a resposta que Deus espera, mesmo que a glória dele esteja sendo mediada. E que resposta é esta? Temor. Moisés desce do monte, depois de ter conversado com o Senhor, ele não passou nenhum espelho, não entrou em nenhum banheiro assim, como disse ele, hotel muito bonito. Não passou em nenhum lagozinho assim, e viu seu reflexo, nada, ele não faz ideia do que está acontecendo com ele. E aí ele vem todo luminoso. E quando ele vai se aproximando de Arão e dos representantes do povo, no caso aqui a liderança, se percebe na hora o que está acontecendo. Nós estamos tendo novamente acesso à glória de Deus. Mas nós sabemos o que foi que essa glória fez, ou quase que ela fez da última vez, ela quase nos matou. Lá vem a glória de novo. E aí Arão e os demais temem a glória de Deus, compreendendo apropriadamente que, se não nos aproximarmos da glória de Deus em condições apropriadas, esta glória é destrutiva, ela é fatal, porque a glória de Deus, ela consumirá o pecado presente em nós. A não ser que estejamos livres desses pecados. Arão e a liderança perceberam muito bem que não tinham condições de estar na presença daquele em cuja presença Moisés acabara de estar. O risco continuava. É claro que Deus haveria de providenciar a purificação necessária para que a exibição da sua glória não destruísse o seu povo. É por isso que logo na sequência, não temos tempo de ver isso agora, mas logo na sequência, a partir do capítulo 35 de Êxodo até o final, o que você tem é a construção do tabernáculo. E aí a glória de Deus vai sair do monte e vai para o tabernáculo, mas é a mesma glória. A glória de Deus habitando no meio do seu povo. Só que o seu povo é pecador, e como é que fica? Primeira coisa que Deus revela a partir do tabernáculo, a partir da habitação da sua glória no tabernáculo, é o sistema sacrificial no livro de Levítico, a partir do capítulo 1 até o capítulo 7. E agora, com o sistema sacrificial, Deus habita no meio do seu povo, sem que a glória divina extermine o seu povo. Deus está revelando a sua glória mediada em Moisés. Essa glória deve ser temida, mas essa glória não vai destruir o seu povo, porque junto com a exibição da glória mediada, Deus vai também conceder ao seu povo o sistema sacrificial, para que os sacrifícios oferecidos deem ao povo de Deus uma condição contínua de pureza. A pureza necessária para estar na presença de Deus. E assim, a glória de Deus traga apenas benefício. Portanto, uma evidência segura
de que Deus está revelando sua glória a nós através do mediador é a presença de temor no nosso coração. É a compreensão de que é grande privilégio conhecer o Deus da Bíblia, mas que isso nos traz imensa responsabilidade. E de que nós precisamos responder à altura este privilégio transformado em responsabilidade. E responder à altura significa considerar cuidadosamente tudo que Deus tem a nos dizer. Aliás, é exatamente esse o nosso segundo ponto. Quando Moisés desce do monte com toda a exibição da glória de Deus, o que é que ele faz ao chamar Arão e a liderança do povo? Ele comunica as palavras de Deus. O que acontece aqui, inicialmente, ou seja, a partir da descida do monte, Moisés não vai ficar subindo e descendo o monte o tempo todo, até porque o tabernáculo vai ser construído. Na verdade, já existe uma tenda anterior ao tabernáculo, que é chamada tenda do encontro. Então, Moisés não vai ficar subindo e descendo o monte. Em vez de fazer isso, ele vai entrar na tenda do encontro. Mas o que está acontecendo aqui, nessa descida do monte, estabelece um padrão. E que padrão é esse? É que quando Moisés vai à presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, este ouvir a palavra de Deus vem com a glória divina comunicada. De tal forma que Moisés sai da tenda do encontro, vai à presença do povo com o seu rosto resplandecendo a glória de Deus, diz o que Deus falou e aí põe o véu. Vai entrar na presença de Deus novamente, tira o véu, ouve o que Deus tem para dizer, comunica, sai da tenda, comunica o que Deus diz, com o rosto resplandecente, e aí coloca o véu. A pergunta é, por quê? Por que é que isso está acontecendo nesses termos, nesses modos? Porque que toda vez que Moisés fala as palavras de Deus, a glória divina está resplandecendo. Porque Deus está atrelando a comunicação da sua palavra com a sua glória. Por que Deus está fazendo isso? Para que o povo compreenda que tudo que eles estão ouvindo deve ser ouvido com temor. Deus vai misturando sua glória com a sua palavra, para que a sua glória seja recebida com temor. Ou melhor, sua palavra seja recebida com temor. E receber a palavra de Deus com temor é considerar tudo que Deus diz. Tudo que Moisés dizia revelando a glória. Tudo que Moisés dizia, o rosto dele estava resplandecendo glória. Então, considerem tudo que Moisés está dizendo. Se você abrir o seu Novo Testamento aí na sua Bíblia, quantos evangelhos você vai encontrar? Quantos evangelhos canônicos nós encontramos no nosso Novo Testamento? Somente 4, não é? Ou será que existe um quinto evangelho? E aí não estou falando do profeta Isaías, ok? O profeta Isaías fala tanto de Jesus que ele é chamado por alguns estudiosos de o quinto evangelho na Bíblia. Eu não estou falando do quinto evangelho. Eu estou falando do quinto evangelho de Isaías. Eu estou falando de um quinto evangelho que eu e você criamos. E sabe que quinto evangelho é esse? São os textos bíblicos preferidos.
são aqueles textos que nós selecionamos. Alguns crentes têm o hábito de sublinhar as suas Bíblias. Aliás, um hábito para mim extremamente saudável. E nem nada contra isso. O problema está naquilo que nós temos o hábito de selecionar. E aí, fazendo referência ao que já foi colocado aqui, o cristianismo que nós encontramos hoje, se você pudesse fazer uma pesquisa na Bíblia dos crentes e fosse prestar atenção aos textos que esses crentes sublinham, eles só sublinham aquelas promessas que eles querem ter cumpridas da parte de Deus. Aquelas promessas de coisas boas, tipo cura, libertação, prosperidade. Você não vê esses crentes, por exemplo, sublinhando advertências. Você não vê esses crentes destacando em suas Bíblias as exortações. O perigo de não se dar a devida reverência a Deus e a sua palavra. É isso que nós chamamos de quinto evangelho. É um quinto evangelho que nós criamos com os nossos textos preferidos, onde nós selecionamos somente aquilo que nós queremos ler ou ouvir. Isso fica em completo contraste com aquilo que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: eu não deixei de anunciar a vocês todo desígnio de Deus. Toda vez que Moisés comunicava a palavra de Deus, o seu rosto resplandecia. E a ideia aqui é, se tudo que Deus revela, em termos de sua palavra, Deus revela com glória, significa dizer que tudo que Ele revela deve ser objeto do nosso temor e da nossa reverência. Isso é tão sério que Jesus chamou a nossa atenção não apenas para os grandes mandamentos, mas também para os pequenos mandamentos, dizendo que aqueles que praticarem os pequenos mandamentos serão considerados grandes no reino dos céus. Pelo simples fato de que eles não selecionavam mandamentos para obedecer, mas tudo que fosse palavra de Deus era considerado com reverência, porque comunica a glória de Deus e deve ser alvo do nosso temor. Por fim, terceira e última postura que o texto nos apresenta quando estamos pensando em Deus zelando por sua glória, através da glória mediada, é que a glória é mediada ao povo de Deus, para que desta glória mediada o povo de Deus possa participar. E aí eu queria olhar para Moisés com os irmãos de um outro ângulo. Eu queria olhar para Moisés agora não como um mediador, mas como um crente. Porque é assim que Moisés é no final. É assim que Moisés vai estar no céu. Afinal de contas, no céu nós só teremos um único mediador, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. O papel de mediador que Moisés desempenha é um papel limitado ao momento da história da salvação. A partir da sua morte, Moisés é um crente como qualquer um de nós é crente no Senhor. E, como crente em Yahvé, o que está acontecendo com Moisés aqui é o ideal. O que está acontecendo com Moisés aqui era, na verdade, o que Deus desejava que aconteceria com todo o seu povo. E o que é isso? Qual é a expectativa de Deus aqui? A expectativa de Deus é que quando Ele comunica a sua glória, nós passemos
a refleti-la. Moisés aqui, neste sentido, é o modelo. Isso é tão assim, que quando nós vamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos para um texto gasto praticamente nesse ponto do livro de Êxodo. E eu estou falando de 2 Coríntios capítulo 3. Quando Paulo faz uma comparação entre o ministério dele, do novo pacto pelo Espírito, e o ministério de Moisés, que colocava o véu, porque a glória de Deus ia desvanecendo. Ao contrário de Moisés, Paulo diz, nós não colocamos o véu. Mas por que, Paulo, não se coloca o véu? Quando Moisés colocava o véu, assim Paulo interpreta, aquilo era uma maneira de repreender o povo. Colocar o véu era uma maneira de dizer ao povo que a glória a qual Israel estava tendo acesso era uma glória limitada. Olha, Israel, vocês não podem ter acesso pleno à glória de Deus, como, por exemplo, eu estou tendo aqui. Por quê? A glória de Deus é a mesma. Neste sentido, não há diferença. A glória de Deus está presente no Novo Testamento também. Aliás, não é à toa que o Novo Testamento retrata Jesus como o novo Moisés. Qual é a diferença, então, para a ousadia de Paulo em proclamar o evangelho da glória de Deus na face de Cristo, como ele vai dizer logo depois no capítulo 4, e o receio de Moisés, que fala a palavra de Deus com glória, mas ao mesmo tempo impõe limite a essa glória quando colocava o véu. Qual a razão de ser desta diferença? A razão de ser está na condição do coração. Israel, como nação, era uma nação de dura cerviz. Era uma nação de coração endurecido. Mas os crentes do novo pacto, ao contrário do que acontece com Israel, como nação, recebem o Espírito. E ao receberem o Espírito, acontece na vida de cada crente aquilo que foi profetizado, por exemplo, por Ezequiel. Deus, ao dar o seu Espírito, tiraria coração de pedra e daria coração de carne. O problema nunca foi o acesso à glória de Deus. O problema sempre foi e sempre será a condição do nosso coração quando temos acesso à glória de Deus. Porque se o coração não é preparado pelo Espírito, a glória de Deus não terá o efeito pretendido por Deus, que é que esta glória acessada, esta glória a qual tivemos o privilégio de ver na pregação do Evangelho, na face de Cristo, esta glória passe a ser refletida em nós. E aí, quando Paulo está explicando isso em 2 Coríntios 3, a ideia é que cada vez que ouçamos o Evangelho, tenhamos um encontro com a glória de Cristo que reflete a glória do Pai. E esse encontro com a glória de Cristo
em cada ministração do Evangelho, vá nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. E aí eu gostaria de concluir com uma análise dos nossos cultos em geral. Quando eu falo dos nossos cultos, eu não estou falando da nossa comunidade especificamente, estou falando da igreja evangélica brasileira em geral. Por que as pessoas vão à igreja? Por que as pessoas vão a um lugar supostamente adorar a Deus? A partir dessa narrativa, livro dos Juízes para frente, da narrativa do Antigo Testamento, o que você vai ver até os profetas, por exemplo, o profeta Isaías, é que Israel adora a Deus para fins de manipulação. E manipular a Deus significa que eu vou fazer o ritual certo, pirlim-pim-pim, abracadabra, a fórmula certa para manipular a Deus, a fim de que Ele atenda os meus desejos e cumpra os meus anseios. Isso não é culto. Isso não é adoração. Culto e adoração, como Deus deseja, é o que Moisés nos apresenta e o que Paulo nos aprofunda. É irmos à presença de Deus, preocupados principalmente em nos encontrarmos com a glória de Deus e esta glória nos transforme para que saiamos por aí exibindo Jesus a todas as pessoas que nós encontrarmos. Minha mãe tem um sério problema comigo. Onde ela passa, ela diz: meu filho é professor. Meu filho é professor. Olha, meu filho é professor da Bíblia. Mãe, menos, mãe, tá bom, mãe, mas não tem jeito, né? É mãe. Mãe fala bem dos filhos, especialmente quando os filhos causam orgulho. Irmãos, se Jesus é o orgulho do nosso coração, nós vamos falar dele. Se a glória dele é o nosso grande tesouro, como aconteceu com Moisés, que foi se encontrando com a glória de Deus, e essa glória foi virando o tesouro do seu coração. Deus, eu quero mais. Quanto mais dessa glória acessarmos por meio do Evangelho, mais desta glória iremos falar, porque você fala de tudo aquilo que lhe causa orgulho e prazer. É por isso, irmãos, que se de fato estamos nos encontrando com a glória de Deus, preparados pelo próprio Deus para que isso aconteça, essa glória será cada vez mais refletida em nós. E aí, como Paulo termina o capítulo 3, eu quero terminar. Que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. E essa imagem vai ser reconhecida nos nossos valores, nos nossos relacionamentos, no uso do nosso tempo, no uso do nosso dinheiro, no uso do nosso ouvido, no uso das nossas palavras, no uso dos nossos bens, do nosso carro, de tudo que tivermos,
porque tudo que tivermos só prestará se servir ao propósito de revelar a glória de Deus em Cristo e atrair as pessoas para Cristo da mesma forma que eu e você hoje estamos atraídos e não conseguimos mais arredar o pé da glória de Deus revelada em Cristo.